Os vacúolos são organelas muito importantes, principalmente para protozoários e plantas. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa organela nesse vídeo aqui. Gente, vacúolo. Vacúolo é o nome de uma organela de células eucarióticas. É uma organela delimitada por uma membrana simples, uma membrana única, ou seja, uma única bicamada de fosfolipídios. Tá representada aqui no desenho. Então são grandes vesículas, grandes compartimentos delimitados por uma membrana que derivam do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi, tá? Então vesículas menores saindo do retículo endoplasmático diretamente ou do complexo de Golgi vão se unindo para formar os vacúolos, né? Trazendo dentro de si as proteínas, enzimas, né? Às vezes alguns açúcares que vieram do retículo endoplasmático do complexo de Golgi também. Muitos eucariotos unicelulares que vivem em água fresca têm vacúolos contráteis que bombeiam o excesso de água para fora da célula, mantendo a concentração adequada de íons e moléculas dentro da célula. O que isso acontece? Então vamos pensar num procariotozinho unicelular vivendo em água doce, tá? Lembram quando a gente estudou lá a função das membranas, da membrana plasmática que envolve a célula, né? A permeabilidade dela a íons, né? E como tinha uma tendência de atingir um equilíbrio entre a concentração interna e a concentração externa de moléculas. Isso acontece com o protozoário na água doce, só que a água doce ela é muito mais pobre em... quando eu digo água fresca aqui é água doce, né? Ela é muito mais pobre, com uma concentração muito menor de substâncias do que tem dentro daquele protozoário. Então a tendência natural é esse protozoário atingir a membrana plasmática do protozoário, permitir que se atinja um equilíbrio. Como isso acontece? Por osmose. Lembra da osmose? Então a água do lado de fora tende a entrar no protozoário porque ali tem uma concentração maior de solutos, né? Só que é uma concentração tão superior que se ficar entrando água livremente, o protozoário incha e explode, né? Morre. Então, como é que eles fazem isso? A água entra e aí, dentro da célulazinha do protozoário unicelular, essa água que entrou é transferida, por sua vez, para dentro do vacúolo e vai enchendo esse vacúolo. Quando ele fica cheio, né, a um ponto assim limite, o que esse protozoário faz? O citoesqueleto que envolve ali, está envolvendo o vacúolo por fora, contrai, jogando essa água, espirrando essa água para fora da célula do protozoário, tá? Como se fosse uma bexiga cheia d'água que de repente você chega e aperta e, claro, se não tivesse por onde sair, explodia. Mas nesse caso, ele aperta e ele abre para o lado externo e joga a água para fora de novo. Então o protozoário fica o tempo inteiro fazendo isso. A água entra por osmose e quando enche o vacúolo ele contrai, por isso a gente chama de vacúolo contrátil, joga a água para fora e o processo se reinicia. É assim que ele consegue manter o seu equilíbrio osmótico sem explodir. Tá? Isso é comum em muitos eucariotos unicelulares. Tá? O vacúolo é uma organela muito importante também em plantas. Nas células vegetais, elas, pelo lado de fora da membrana plasmática, são envolvidas por uma parede celular de celulose que não permite que ela exploda, como acontece com o protozoário. Mas aí, nesse caso, o vacúolo tem uma função diferente. Ele é um local de reserva, de armazenamento de compostos químicos importantes que a célula pode precisar depois. Tá? Como se fosse um armazém ali de substâncias, ok?
Além disso, ele também pode ajudar a proteger a planta contra herbívoros. Às vezes, muitas plantas vão produzir substâncias tóxicas que podem matar ou pelo menos ter um gosto ruim para um herbívoro e acumula dentro do vacúolo. Se algum herbívoro for lá e tentar comer a folha, ele evidentemente mastiga as células, rompe o vacúolo, aquela substância ruim sai, ele sente um gosto ruim ou passa mal e não vai mais querer comer aquela planta, e assim a planta se defende, né? Ou ele consegue comer uma folha só, depois começa a passar mal, não consegue matar a planta inteira, tá? Então muitas plantas vão fazer isso. As solanáceas, por exemplo, são um grupo de plantas que fazem isso, armazenando no vacúolo substâncias que são tóxicas, tá? Que em baixas quantidades elas têm nos mamíferos até um efeito psicotrópico, né? Mas em alta quantidade morre, né? E o limite ali entre só passar mal, só ter um efeito psicotrópico ou morrer é um limite muito tênue, é muito perigoso. As solanáceas são uma planta muito perigosa. Alguns vacúolos em plantas também contêm pigmentos que ajudam a atrair insetos polinizadores para as flores. Nas flores, flor vermelha, amarela, né, azul, roxa, a pétala da flor a pétala da flor das plantas é um monte de célula formada por um monte de células, né? E dentro dessas células tem os vacúolos que guardam aquele pigmento. Na nossa visão macro, a gente não consegue diferenciar uma célula da outra, é muito pequeno. Se tiver uma coisa meio homogênea, mas aquela cor é dos pigmentos que muitas vezes estão dentro dos vacúolos, tá? Não obrigatoriamente, mas muitas vezes. As células maduras das plantas geralmente contêm um grande vacúolo central, como esse que está mostrando na imagem. Tem um único aqui, está em azul, né? Grandão, único. Células mais jovens, às vezes, têm vários vacúolos pequenos, mas conforme a célula vai envelhecendo, vai amadurecendo, esses vacúolos pequenos tendem a se fundir, formando um único vacúolo grande, que a gente chama de vacúolo central. A solução dentro do vacúolo central é o que a gente chama de seiva, tá certo? Como eu falei, é onde você tem o principal depósito das células vegetais para guardar íons orgânicos, né, moléculas orgânicas aí, com carga elétrica. O vacúolo central vai ter um papel fundamental no crescimento das células vegetais, tá certo? A célula, conforme ela absorve a água trazida ali pela raiz da planta, né? Essa água é jogada para dentro do vacúolo e esse vacúolo enche, então a célula consegue crescer sem que ela tenha que aumentar muito a quantidade de citoplasma dentro dela. Ela aumenta o vacúolo, então ela aumenta de área, aumenta de volume total a célula, mas grande parte desse aumento é simplesmente o vacúolo enchendo de água ali dentro, com a quantidade de organelas e de citoplasma não tendo que aumentar na mesma proporção do aumento do volume da célula. Ok? Se você veio até aqui, imagino que você gostou do vídeo, então dá um like nele e se inscreva no canal e ative as notificações para você saber sempre das novidades, tá certo? Um abraço e a gente se vê no próximo.